Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós estamos aqui novamente na nossa série Noob de Starter, não é mesmo? No vídeo passado eu falei dos gêmeos de ferro, né? Das almas e tudo mais. Eu esqueci de comentar como que os gêmeos de ferro funciona, né? Que basicamente, resumidamente, é o seguinte, cara. Esse boneco aqui, ele vai estacando uns malefícios que são protegidos, né? E quanto mais tempo você demora pra matar ele, mais ele vai estacando esse negócio, esses malefícios, e mais dano ele vai ganhando. Ele vai ganhando mais, ele vai dar mais dano, vai ter mais vida, mais defesa. Então, o segredo dos gêmeos é você ter que matar ele o mais rápido possível. Ou você resiste a tudo isso, ou você sobrevive muito, ou você mata ele muito rápido, né? E basicamente isso. Bom, a gente conseguiu gastar 6 chavezinhas aqui, chegamos aqui, né? Passamos a fase 6, né? Você só tem direito a 12 chaves por dia. Você pode vir aqui e comprar mais 6, né? Só que eu acho que a partir daqui vai ficar bem complicado. Mas a rotação verde é bem difícil para nós, certo? No vídeo de hoje, o que eu quero? Eu quero bater aqui na Quimera, hein? A gente quer bater na Quimera. A gente quer bater na Quimera. Eu não tô fazendo um Lorde Demônio, porque esse meu clã é bem fraquinho. Graças à minha ajuda, eles conseguiram chegar no difícil, então por isso que eu nem bati no chefe do clã ainda. Eu não quero gastar as minhas chaves aqui. O chefe do clã é extremamente importante, que nem eu falei. Igual aqui eu já começo a ganhar uns fragmentos, já começo a ganhar uns negócios, umas poção aqui, livre e tal. Mas eu não vou bater no chefe do clã ainda, certo? Então vamos bater na Quimera pra ver o que acontece. Inelegível. Oh, não! Sou inelegível pra Quimera! Não! La polícia, não! La polícia, não! F, meus amigos. Sem Quimera. A ideia do vídeo foi pro ralo. Então, já que a ideia do vídeo foi pro ralo, vamos tentar subir a torre aqui. Mudança de planos aqui. Vamos tentar subir a torre e ver o que a gente consegue. Será que vai dar bom isso aqui, mano? Será que vai dar bom? Vamos ver, né? Esperamos que sim. Vamos botar o alto escalar aqui mesmo e torcer. E bom, cara, assim, o progresso da minha conta, eu tô com essa conta há umas. Deixa eu pensar comigo. 24 mais 12. Eu tô há 36 horas nessa conta, tá? Então, todo o progresso que eu fiz até agora são de 36 horas de jogo. Tá. Então em 36 horas eu fui lá, cheguei no Dragão 20, não consegui passar, mas cheguei no Dragão 20. A campanha eu parei no pesadelo na dificuldade 6, né? Porque o problema é que a rotação dela é. Todo mundo é vermelho e a Sil e o Artak são azuis, então não dá pra passar. Eu queria completar ela, pra pegar o fragmento sagrado e tudo mais, mas não vai dar agora. Fiz aí essas cagadas assim de upar as ascensões de forma meio, né? Não subi na árbitra mais, eu parei na árbitra, eu sou numa sequência assim dos vídeos de fazer acontecer as coisas e tudo mais. E tô em 36 horas. Então em 36 horas de jogo foi isso que eu consegui, certo? Pelo que eu percebi, pelo pouco que eu tive uma consultoria aqui e ali de algumas coisas, alguns equipamentos estão bem errados, né? A gente tinha 30 milhões de pratas e não temos mais nada de prata, pra você ver como que a prata nesse jogo é muito escasso mesmo, muito escasso. E eu queria entender por que, que o Raizen bateu no Bivalt se o Bivalt tá de modo perfeito. Mas enfim, né? Então, cara, pra vocês verem como que uma Starter é muito forte. A Starter é realmente muito forte, cara. Eu não tenho nada, tá tudo errado, tudo bem limitado e, mano, o bagulho vai indo, vai acontecendo e é absurdo, mano. Por isso que eu falo pra você, se você já começou a jogar e você não tem uma starter, você precisa comprar uma starter. Você precisa ter uma starter, certo? E vamos avançando aqui, igual. Eu já joguei numa outra conta, né? Numa conta minha que eu fiz pra teste. Ó, meu nariz, né? Meu ticket do nariz contra gravações. Eu já joguei numa conta minha que eu tinha iniciado com um mega código, né? De Tolling e tudo mais. Cara,
Não tem comparação, velho. Não tem comparação. Porque basicamente eu levei quase uns 3 dias, mais ou menos, pra chegar onde eu cheguei. Mais ou menos. E a torre aqui, cara, a torre não vai não, filho. A torre não sobe. Por quê? Porque não tem boneco, não tem gear, não tem as coisas. É bem complicado. Igual, essa fase aqui é bem chata. Esse boneco aí, esse boneco de gelo é chato. Porque quando você mata ele, ele revive, né? E vamos aí, subindo aí a torre aí, de boa. Vamos ver até onde a gente consegue. Eu espero que eu consiga chegar até o andar 10 dessa primeira torre. Outra coisa interessante da torre que nós temos... Nós temos... Ela atualiza as chaves todos os dias, né? E você tem a chave de ouro e a chave de prata. A chave de prata é usada pra farmar o boss da torre, né? Então os boss que nós temos, além dos 3 principais que eu falei, que é a fada, o dragão e a aranha de gelo, nós temos o escaravelho, insuportável, meu Deus do céu. Temos o Bummel, mano, o Bummel é ridículo, ridículo. O Bummel é um dos... Mano, acho que o Bummel é o... Cara, ele não é o boss mais difícil do jogo por causa do fato de que você tem ali a questão dos boss principais, né? Tipo Quimera, Hydra, Amius. Mas eu acho que se você tirar essa trindade aqui, o Bummel deve ser o boss mais difícil do jogo, mano. Porque ele envolve uma mecânica bem complexa mesmo, né? Quando eu chegar, se a gente chegar lá, eu falo mais dele, certo? Aí nós temos também o Dragão de Magma. O Dragão de Magma, ele é o mais fácil. Ele é o mais fácil que tem desses boss aqui da torre. Honestamente, até hoje eu nem sei direito o que ele faz. Eu sei que ele tem uma mecânica de bruxaria, que ele dá mais dano na bruxaria e tal. Aí eu honestamente não sei dizer o que ele faz. Você tem, e a única questão dele é que você tem uma situação, se você colocar queima-vida nele, ele se cura. Então o Geomancer pra ele não vai poder usar o queima-vida, né? E o Artak também não pode botar o queima-vida. Então nós temos 2 dos nossos principais bonecos que eu upei e vão atrasar um pouco mais no Dragão de Magma, né? A gente tem a Aranha da Torre. A Aranha da Torre é um bagulho... Mano, a Aranha da Torre, ela dá muito dano. Muito dano, muito dano, muito dano, muito dano. Porque ela consiste em... Na aranha normal, você tem a aranha e as aranhazinhas. As aranhazinhas, elas estão ali para dar o veneninho e... Ok, beleza. A aranha da torre, as aranhinhas, elas têm o contra-ataque. Então se você bate nela, ela bate de volta, certo? Só que tem um porém, quando elas batem, elas curam a aranha grande. Entende? E se eu não me engano, e ela tem uma outra mecânica que quando você bate na aranhazinha e você não mata a aranhazinha, alguma coisa assim, cara, ela simplesmente fica dando vários ataques assim de veneno, mano, ela dá muito veneno, muito veneno, muito veneno. É outro boss muito difícil de fazer, né? Se você não tiver as coisas alinhadas, se você não tiver um macaco. A gente tem um macaco, com o macaco vai ser mais fácil porque o macaco bota o roubar benefícios e isso ajuda bastante, porque você vai tirar o contra-ataque das aranhinhas, então as aranhas não vão contra-atacar e elas não contra-atacando, a aranha grande não vai ganhar vida, né? E o esquema da aranha é você ter o queima-vida ali toda vez constante nela, né? Outro boss que nós temos é o Grifo, né? O Glyphin. O Glyphin, ele é simples, né? Ele tem ali a mecânicazinha de ficar estacando ficar estacando os negocinhos dele, que ele vai dando mais dano, vai tendo mais vida e tal. Mas de uma maneira geral, o Glyphin é bem simples até. Você só tem dificuldade, obviamente, na fase difícil, porque todos os boss no difícil são difíceis. Eu fico impressionado como realmente meu nariz passa muito, assim, impressionante um negócio desse. Nossa senhora. E pra piorar, meu nariz ainda tá machucado aqui, ó. Cara, nossa, aí vai coçar e dói tudo. É uma beleza, né? E... Aí o Glyphin é simples até, né? O que mais? O que mais temos? Nós temos 10 boss, né? Temos os 3 da rotação, o dragão, o Bomber, o escaravelho
né? O escaravelho, a aranha da torre, o dragão de magma, o grifo, e está faltando 2. Está faltando 2. Quem tá faltando? Será que eu tô calculando certo? Deixa eu ver aqui quantos. Deixa eu pegar aqui na minha tabelinha os boss que nós temos. Estou a esquecer deles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, não, nós temos 8 só. Que é o dragão de magma, a aranha, o grifo, o. Que é isso aqui, cara? O Boomer, né? O Boomer, o Escaravelho, a Aranha de Gelo, o Dragão Eterno e a Fada Negra, né? São aí os boss dessa torre que temos. Aí cada torre tem a sua rotação, né? A rotação da fada é a rotação mais difícil que tem, né? Além, porque na rotação da fada você tem o Boomer e o Escaravelho, certo? Tem o Boomer e o Escaravelho junto da fada e o glifo ali para dar uma capada para baixo. Na rotação do dragão eterno, você tem, se eu não me engano, o dragão eterno, o dragão de magma e a aranha, né? A aranha e o escaravelho de novo. O escaravelho tá na rotação do dragão eterno. E na aranha de gelo, você tem a aranha de gelo, a aranha normal, o dragão de magma e o boomer, se eu não me engano. Mas essa rotação da fada, você tem escaravelho e boomer. Falando mais. Nossa, por que você tá falando tanto que o escaravelho e o boomer são difíceis e tal? Porque o que acontece? O escaravelho, ele tem uma função que ele tem um escudo. Ele tem um escudo que reduz em 300% o dano que ele recebe. E você precisa quebrar esse escudo para você realmente, efetivamente dar dano nele. E para você quebrar esse escudo, você tem que ter ali a opção de um sistema de destruição de vida máxima. Né? Não é que tem um set só para isso. Basicamente, caso você não tenha ali as coisas, tem que matar esse cara. Senão, apesar que botou bloquear malefícios protegido aqui, bom, muito bom. Você tem que matar esse cara. Se você não matar esse cara, se você não ter a destruição de vida, velho, o bagulho você não dá dano. Você simplesmente não dá dano. Então, e aí ele tem 2 golpes. Ele tem o golpe dele, ele bota em irritar, né? Ele bota em irritar em você, então você praticamente não vai conseguir colocar habilidades que destroem vida máxima, caso o seu personagem tenha uma habilidade que destrói vida máxima. E ele tem uma outra que... Aí ele tem uma passiva que toda vez que você bate, ele devolve batendo. E esse devolver batendo bota um irritar. E ele tem uma habilidade que ele rouba os seus benefícios pra ele, mano. Então se você tem cura contínua, ele vai roubar a cura contínua pra ele. Se você tem escudo, ele vai roubar outro escudo pra ele. Então ele tem um ciclo bem chato mesmo, bem chato mesmo. Se você não tem resistência, você não consegue resistir, né, obviamente, a roubada a hora que ele rouba seus benefícios. Se você não tem resistência, ele fica colocando irritar em você toda hora. E ele vai batendo ali. Então é uma luta de muita paciência, uma luta muito grande. E normalmente, se você não fizer certinho, o seu boneco vai morrer primeiro que o boss. Ou chega naquilo. Você pode até fazer as coisas acontecer, mas o jogo tem um limite. O limite de 1000 turnos. Então você pode chegar no 1000 turno, no 1000º turno, e não ter matado ele. Entende? Então é bem. Nossa, ele é. Olha, cara, esse cara já me estressou um pouquinho. Mas o que me estressa de verdade é o Boomer. O Boomer, ele tem uma situação que toda vez que você diminui o medidor de turno dele, ele coloca uma bomba, né? Ele coloca uma bomba. Essa bomba não pode ser destruída, certo? Ele coloca malefício de bomba em você que não pode ser protegido, então eles não podem ser tirados, certo? E, mano, a bomba, o dano da bomba é baseado no ataque do boneco que colocou a bomba. E dá muito dano, mano. Tipo assim, ele consegue destacar, sei lá, 50 bombinhas em você, você vai tomar dano de 50 bombinhas, né? Olha, velho, é complicado. Ó, falando mal dele, nós chegamos nele aqui, ó. Já chegamos num Boomer aqui.
Pra mostrar pra vocês que aqui é o nosso F. Aqui é o nosso cap. Aqui é a nossa tristeza, né? Que o primeiro boss da torre é o Buma. Aí uma dica aqui, ó. Nos boss, irmão, o que você faz? Você vai lá e simplesmente pode tacar tudo no começo, assim e tal. Usa todos os itens. E depois você dando uma controlada. Por que eu tô tomando dano? O Drexer, que é esse primeiro cara aqui, a passiva dele, que toda vez que ele recebe, toda vez que batem nele, ele inflige o queima-vida, né? E então, o Drex meio que sempre tá botando queima-vida ali e tal. E tudo mais. Eu nem sei o que eu quero matar aqui. Esse cara aqui, ele tem uma habilidadezinha de negócio. Eu posso usar essa habilidade da Sil, porque não faz diferença nenhuma, né? Honestamente, porque não tem como você usar essa segunda habilidade nela. Vamos bater aqui, vamos bater tudo de A1 mesmo. Vamos bater aqui logo, vai. Todo mundo rodar ali, eu já fui. E vai indo, vai batendo, e vai machucando. Toma. Vai machucando. Vai batendo. Toma. Batendo. Isso, vai subindo A1, vai subindo A1, beleza. Chegamos nele. No incrível Bumal, né? Aqui, e tem uma coisa que, tipo assim, ele tem um ataque que ele vai estourar todas as queima-vidas que ele tem em você, né? Então tem essa também. Então o bom pra ele é você ter escudo, bloquear a vida, bloquear dano, escudo alto, bloquear dano, imortal. Isso é fundamental para você se manter vivo. Então aqui eu tenho que fazer um cálculo matemático para que quando as bombas forem explodir, a Teodósia esteja de pele de pedra, certo? Porque se ela tiver de pele de pedra, vai segurar mais o dano. Aí eu posso reviver a galerinha e a galerinha revive de mortal, certo? Então eu não vou usar isso aqui agora, porque isso aqui ele vai dar escudo, então eu vou tentar proteger o escudo. Eu tenho muito medo do Boomer, sendo bem sincero, então... cara, eu full jogar na segurança aqui. Ó, você viu aqui, ó, já fiz a cagada. O Geomancer, ele diminui o meditor, já botou uma bomba. Já botou essa bomba aqui é o que arregaça com nós, né? Então bater com aquela 3 do Geomancer já dá um periguezinho. Aqui, que não dá nada. Vamos bater aqui de Teodósia de novo. Eu acho que nessa rotação aqui é bem tranquila, tá? Eu confesso que acho que não vai ter tanto problema não, certo? Deu Teodósia de novo e tal, pá. Beleza, ele botou as bombas e explodiu a bomba em todo mundo. Agora, essas bombas vão começar a explodir em nós. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que botar escudo nos bonecos nossos aqui. Pra tentar resistir a hora que essas bombas começarem a explodir. Ó, já explodiu uma ali, já foi pro saco aqui, ó. Já deu um dano cavalasco, né? Um dano cavalasco. E o que acontece do protegido? O protegido, ele não pode ser removido. Não pode ser removido. Por ele não poder ser removido, mesmo com a habilidade de limpar, vai ficar aqui ainda, né? Mas eu acho que aqui no normal aqui, se tudo correr bem, bonitinho, não vai ter muito problema. Só que aqui, ó, as bombas tudo explodiu, ó. Sobrevivemos. Sobrevivemos. Deu certo, alguma coisa deu certo aqui. Já, o pior já foi, a Teodósia não morreu. Todo mundo ficou vivo, agora se morrer também, tudo bem, porque agora se alguém morrer, a Teodósia vai reviver. Só que depois que você passa para essa primeira leva da bomba dele, agora as coisas conseguem ficar mais tranquilo, consegue se administrar melhor e tudo mais. A questão é você conseguir sobreviver à primeira onda de bomba. Outra coisa também, quando ele bate, ele tem a opção, ele tem uma passiva, ele tem a passiva aqui, né? Todo inimigo, né? Aqui, ó. Toda vez que um malefício de bomba é detonado em um inimigo, ele tem uma chance de 25% de colocar o malefício de atordoar. Por isso que a nossa Teodósia tá atordoada. Eu tenho essa também, a nossa Teodósia poder atordoar e perder tudo. Bom, passamos aqui. Foi bem tranquilo, achei que eu ia penar muito. E é isso. O que a gente pode fazer com essa chave de prata? Essa chave de prata nós pode botar aqui pra rodar e farmar as pecinhas dele pra gente ir lá na Forge e tudo mais. Porém, a gente tem aqui as salas secretas que tem condições raras. E quando a gente
passa as salas secretas, a gente ganha ali uns fragmentozinhos. Que eu não sei ver. Não consigo ver. Não mostra, né, os fragmentos, o que vem nesse baú de fragmento. Que aqui, o primeiro que a gente vai ter é o Arquimago, né? E o Arquimago é bom, é um bom boneco, é um boneco bem interessante, certo? Mas aqui não tem o que fazer, tá? Não tem como a gente passar, a gente não vai passar isso aqui tão cedo e tal, porque você realmente tem que ter bonecos buildados, bonecos efetivos. Que nem se eu tivesse o Kael aqui, você aí que tem o Kael, nesse aspecto você poderia tentar, não sei, se você tiver o seu Kael bem buildadinho, com suga-vida e tal, talvez ele conseguisse passar dessa fase, mas este não é o caso, não é mesmo? Então, bom, eu vou botar aqui pra farmar no Boom Mal. A gente pode vir aqui, continuar a batalha mesmo se a gente perder. E deixa rodando aqui pra gente ir ganhando ali os materialzinhos. E vamos ver se no automático as coisas vão funcionar. Eu acho que tem chance fortes de dar errado. Por quê? Porque eu já não fiz o set pra eles não gastarem. Então calma lá, já fiz um errado aqui. Porque eu tenho que presetar pra eles não usarem as habilidades na Wave 2. Então o que a gente faz? A gente vem aqui. Hora que sair esse negócio daqui, né? Hora que sair o negócio daqui. Aqui, configurações. A gente vai vir aqui, setar líder, pá. Beleza. A gente vem aqui, ó. O que a gente quer? A gente quer que na rodada 2 eles não usem nada. Certo? Não vai usar nenhuma habilidade. Beleza. O Artak não vai usar nada. Não, o Artak pode usar sim, vai. Cara, demora tanto tempo. Demora tanto tempo, mas tanto tempo. Não, esse aqui não pode usar. Aqui não pode usar, não. Aqui pode usar. Aqui, eu quero que ele use primeiro essa e depois essa pra ver se ele tem o tempo certinho pra ele colocar o escudo na hora certa. Tá ligado? E vamos ver o que acontece aqui. O resto a gente deixa rodando aqui pra ver o que vai dar. Vamos ver se nesse preset bonitinho os bonecos vão saber fazer jogar no automático. Caso contrário, a gente vai ter que jogar aqui mesmo. E eu vou ter que jogar na mão e fazer acontecer. Bom, não vai dar pra fazer a Quimera. Era isso que eu queria mostrar. Tem ali a guerra de facções que eu poderia mostrar, mas acho que hoje é Shadow Kings. Temos o Ninja, temos uma galerinha interessante ali de Shadow Kings pra fazer acontecer. Olha o tanto de estado negativo que a gente tomou. É perigo de a gente nem conseguir passar da Wave. Então, tanta coisa que tá tendo assim. E também tem os Skinwalkers que eu vou fazer e tal, nessa conta aqui. E, bom, olha lá, ele já usou o escudo na primeira negócio, já deu errado e tal, mas tudo bem. Vamos ver se eles conseguem passar mesmo com as coisas tudo errado ali, né? Aí, a Teodósia... Esse é o problema, mano. A Teodósia se transformar não é algo bom. Porque na 2 dela... Olha lá, ela já diminuiu o meditor e tudo mais. Eu já fiz errado que eu botei o João Manso pra... Eu não setei o bagulho, olha lá, ela tá dando diminuidor de medidor de novo, olha lá, as bombas tudo explodindo, tudo dando errado, pá, pum, explodiu. Assim eu teria que viver e deu certo. Cara, isso aqui deu certo. Como que isso aqui deu certo? Não saberemos. Bom, mas esse foi aqui meio que uns 2 vídeos extras, né? Pra realmente eu deixar vocês descansando da conta. A conta agora, a hora que ela voltar, ela vai ter que voltar focando, vai ter que voltar passando o dragão, vai ter que voltar já com os bonecos mestrados, né? Pra fazer acontecer. E então no próximo vídeo as coisas vão estar encaminhadas melhor. E aí eu vou mostrar o dragão funcionando de uma forma efetiva. E bom, então é com essa batalha linda e maravilhosa que eu me despeço de vocês. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou.